Olá, seja bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos mais um Varejista e eu já vou dizer de cara, especial e-commerce. A gente vai falar sobre esse comércio digital em várias frentes, tanto de ambiente de negócios, como a gente vai falar, por exemplo, sobre importação e exportação, a gente vai falar sobre o futuro do comércio digital e alguns outros pontos bem importantes. Tenho certeza, fica atento a esse programa, anota, já pega ali o seu tablet, o seu celular, o seu notebook, o seu caderno de anotação, porque tem bastante informação importante hoje no Varejista. A gente sabe, BMC News, informação que gera valor. E eu começo nesse início de programa com Carlos Trigo, que é CEO e cofundador da 3Cliques, que aliás a explicação do nome é bem interessante, já vou explicar para ele. Primeiro de tudo, Carlos, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no programa e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, BMC News, o Varejista, Rodrigo, estamos à disposição aqui para bater um papo um pouquinho sobre a 3Cliques, sobre o e-commerce, sobre dropshipping e sobre o futuro que nos aguarda. Futuro que nos aguarda, e eu já emendo a primeira pergunta. Eu já trouxe aqui algumas pessoas de dropshipping, trouxe o Bruno Brito, trouxe o professor Luciano, trouxe a Michelle, porque eu acho que é um assunto bem importante que está ganhando muita relevância no mercado de e-commerce, né? É um nicho que está ganhando relevância. Então, só de uma maneira bem simples e direta, até porque, de repente, algumas das pessoas não assistiram a esses programas anteriores, rapidamente, o que é o dropshipping? Só para a gente contextualizar, e eu já vou para importação e exportação, só para a gente contextualizar, Carlão, por favor. Perfeito, Rodrigo. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço pro Brunão, professor Luciano, para a Michelle, são grandes amigos, grandes parceiros de negócios. Bom, o dropshipping, para quem não conhece, ele é um modelo logístico, tá? Onde o dono de um e-commerce, ele vende uma mercadoria na internet, porém ele não detém o estoque dessa mercadoria. Então, a nossa empresa ela justamente soluciona essa dor. Nós fornecemos o produto diretamente da fábrica para a casa do consumidor final. Então, o dropshipping é esse modelo logístico, a venda no e-commerce sem estoque. O que acontece pensando no e-commerce tradicional, necessariamente, vamos supor, se eu quero abrir um tradicional, seja lá, vou abrir o Maia e-commerce, eu vou precisar de um estoque, vou precisar de um galpão para guardar isso, e eu vou precisar de me corrija se eu estiver errado, Carlos, um sistema logístico para fazer entrega. Isso é um e-commerce tradicional. Perfeito. Tô correto? Está corretíssimo. Então, quando eu pego o dropshipping, eu substituo tudo isso por um modelo de logística. É isso. Perfeito. Você vai se concentrar em fazer aquilo que você é melhor, que é o quê? Em vender. Você vai criar um e-commerce para vender, vamos supor, um relógio que você gosta. Você quer até desenvolver uma marca do seu relógio. Você vai montar um site, você vai montar um Instagram, você vai anunciar esse relógio. E a partir do momento que sair a venda desse relógio, todo o restante acontece com a 3Cliques. Nós localizamos o fornecedor, nós localizamos o produto, mandamos para o nosso galpão, empacotamos e enviamos direto para casa do seu consumidor. Eu já quero falar dessa cadeia, mas outras pessoas do dropshipping que vieram aqui me falaram de um termo que eu achei bem interessante, está anotado aqui, chamado mineração, que é a pessoa ficar ali buscando os melhores produtos para ela conseguir importar. Daqui a pouco, a próxima pergunta, eu vou falar como é que funciona esse processo de importação. Mas antes, o que é essa mineração? E você faz essa mineração, não? Então, justamente a mineração, ele é esse processo de localizar qual é o produto que você quer vender. Então, a mineração, ela é uma arte, inclusive. Existem ferramentas que as pessoas utilizam para localizar qual o melhor produto que ela quer vender. Porque existem várias estratégias. Tem clientes que querem vender produtos do dia a dia, que a gente chama de commodity, que todo mundo precisa. Porém, tem pessoas que querem vender lançamentos, coisas que só foram fabricadas lá na China. Então, a pessoa fica procurando lá nos sites chineses qual o produto que lançou lá na China e não tem aqui no Brasil. Ele quer ser o primeiro a vender este produto. Então, quem faz a mineração é o dono do e-commerce, é o seller. E é por isso que ele, por exemplo, nesse modelo de dropshipping, tá? Perfeito. Mas é por isso que ele precisa focar muito nessa mineração,
focar muito na venda para que ele consiga desenvolver realmente o lado de comercialização desses produtos e não se preocupar, por exemplo, com a questão logística. Daí surge esse modelo que a gente está discutindo. Resumindo, é isso. Perfeito, é uma divisão de competências, né? Ele é muito bom em localizar produtos, ele é muito bom em divulgar o produto que ele quer vender, em explicar para as pessoas o porquê que a pessoa tem que adquirir aquele produto. Então ele foca nisso, em montar um time especializado em vendas, sendo que toda a outra parte de compra, de empacotamento, de logística, de envio, nós fazemos. Por exemplo, aí a sua empresa vai lá e faz. Perfeito. Entendi. Então você identificou essa oportunidade de negócio e você sana esse problema dele e deixa ele focado em outra questão. Resumindo, é isso. Perfeito. Legal. E aí, quais são os primeiros passos? Porque quando a gente fala de importação de produto da China, muita gente está escutando a gente, não só China, né? Depois você vai falar para mim um pouquinho da diferença. A gente até estava falando isso antes do programa. China, Estados Unidos, Alemanha, né? A sua empresa é mais especializada em China, depois a gente vai falar. Mas assim, todo esse processo de importação, como é que ele funciona? Então, assim, o processo em si, é só clicar lá, então se eu quiser eu vou lá e faço. Como é que funciona esse processo? Quais os primeiros passos que eu posso dar para fazer essa importação? Bom, perfeito. Na verdade, assim, a 3 Cliques hoje ele é um grupo que traz diversas soluções no que tange ao fornecimento de produtos da China para o Brasil. Tá? Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta, o primeiro requisito é ele ter um site. Ele ter um site onde ele possa vender o produto, anunciar o produto. Inclusive nós, no nosso próprio Instagram, nós temos a possibilidade de dar um site montado para a pessoa que quer começar, por exemplo. Uhum. Ela pode montar o site, comprar o site já pronto para começar a anunciar os produtos que ela quer vender. Então, ela só precisa do site, né? Mas esse processo de importação que a sua empresa faz, por exemplo, eu já contratei, beleza, independente da sua empresa ou qualquer outra que faça isso, eu quero dizer o seguinte, eu fui lá e contratei. Esse processo de importação, que se eu sou dropshipper, por exemplo, nem passa por mim. Mas eu quero que o pessoal em casa entenda. O que você faz, assim? O que é esse processo de importação que você faz? Então vamos lá, o primeiro requisito é ter o site. O segundo requisito é que esse site esteja integrado com a nossa plataforma. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, ela acontece de forma digital, virtual. Então, o seu site vai estar integrado com a minha plataforma. Vamos dar um exemplo. Você fez uma venda de relógio no seu site, uhum. Tudo bem? Automaticamente essa venda ela fica aparecendo na minha plataforma, porque ela já está conectada com o seu site. Sim, sim. Então basta que você, que é o dono da loja, entre no meu site e faça o processamento do pedido, ou seja, fale para mim, pode enviar esse relógio lá da China direto para a casa do meu cliente. E todas as informações já vão estar no meu site disponível, na minha plataforma, quem que é o seu cliente, o nome dele, onde ele mora, os dados, e a gente vai fazer todo esse processo de mandar lá da China o pacotinho direto para casa do consumidor final. E esse processo, e aí eu faço essa pergunta assim, independente da 3 Cliques, independente da sua empresa, assim, esse processo ele é um processo seguro? Porque veja, das outras vezes que eu trouxe esse tema aqui para o programa, surgiram algumas perguntas bem interessantes depois nas nossas redes, que vieram para mim. Que assim, é seguro mesmo fazer isso? Porque quando a gente fala a palavra China, eu falei um pouco disso com a Michelle, falei com o Bruno, quando fala a palavra China, as pessoas já às vezes tem um pé atrás, assim, caramba. Primeiro, será que o produto é de qualidade? 2, será que esse produto vai chegar mesmo na casa do consumidor? Então, como é que funciona hoje? Como é que está hoje esse mercado nesse sentido? Porque é só falar a palavra China, e aí o e-commerce no mundo começa, tem varejistas grandes que já ficam com o pé atrás. Mas vamos chegar lá. E aí, como é que está isso funcionando hoje? Não, eu não tenho como responder essa sua pergunta de uma outra maneira que não mencionar o porquê que a 3 Cliques nasceu, né? A 3 Cliques nasceu exatamente para aproximar a China do Brasil de uma forma simples, em 3 cliques, e de uma forma segura, trazendo então segurança para a operação. Por quê? Porque tudo isso que você comentou é responsabilidade da 3 Cliques. E a 3 Cliques é a única empresa do mercado que atua nesse ramo que tem sócios brasileiros e chineses. Eu sou o único rosto brasileiro da empresa. Eu tenho 3 sócios chineses que moram no Brasil há mais de 20 anos. Uhum. E nós temos sócios na China. Então a gente traz justamente essa credibilidade e a confiança de que essa operação será segura, que o produto chegará, que o produto virá com qualidade. E se porventura acontecer algo diverso disso, nós garantimos que isso vai ser reenviado para sanar esse problema. Mas veja, isso falando da sua operação, mas pensando em mercado mesmo, saindo um pouquinho da sua operação 3 Cliques, pensando em China,
Como hoje é esse funcionamento? Porque, por exemplo, a gente está em 2023. Se a gente voltar aí 10, 20, 30, talvez 40 anos, esse processamento todo não era tão pujante como ele é hoje, né? Então, hoje, como é que a China opera isso? Fala para mim do mercado chinês, assim, essas empresas de importação, independente da operação da 3Cliques, é seguro? Essas empresas hoje são robustas? Fala um pouco desse mercado chinês, que no caso deles é de exportação, obviamente, e no nosso de importação. Não, a China ela está muitos anos na frente do Brasil no que tange ao e-commerce, né? Então, hoje nós temos empresas, inclusive listadas em bolsa, em mercados internacionais, valendo bilhões de dólares que fazem isso. Né? Então, esse é um mercado explorado globalmente. Né? Inclusive, a gente está mencionando aqui do e-commerce no Brasil, mas a 3Cliques ela consegue atender a nível global. Então, nós temos clientes que vendem o relógio aqui no Brasil, mas ele vende esse relógio também na Austrália. Ele vende esse relógio também em Portugal. Até porque a pessoa que acessa o site, ela compra de qualquer lugar do mundo. Perfeito. O importante é o seller fazer a divulgação da forma que ele quiser, e a pessoa em qualquer lugar do mundo pode comprar dele, e seja lá de onde está indo o produto, a China entrega para qualquer lugar. Perfeito. Mas o que eu quero dizer, o quão maduro hoje está esse mercado na China e o quanto ele está expandindo? Não, hoje as pessoas na China, inclusive, elas praticamente não compram nada no físico, né? Mais de 80% das compras na China acontecem no mercado digital, pela internet. Um número que aqui no Brasil está infinitamente atrás. Então nós temos uma avenida de crescimento potencial muito grande. Né? E então as empresas chinesas estão muito estruturadas para fazer isso, e tanto é que elas têm penetração global hoje para enviar esses produtos para qualquer lugar do mundo. A gente estava falando de Estados Unidos, Alemanha, China, obviamente outros países também. Por que a China hoje é uma vantagem, se é que é, mas pelo menos você com certeza deve achar, senão você não faria a sua empresa baseada nisso. Mas eu quero dizer o seguinte, qual que é a grande vantagem hoje da China? E também fala um pouquinho como é que estão esses outros mercados, Estados Unidos, Alemanha ou outros que você quer citar, só para a gente contextualizar para o público, por favor. Não, primeiro que assim, a China ela tem uma questão cultural, né, com relação ao trabalho muito diferente de outros lugares do mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu descobri que eles trabalhavam lá no modelo chamado 996, né? Eles Qual trabalham que é esse modelo? Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias na semana, né? Então esse é o regime de trabalho deles. E é muito tranquilo, como eles têm uma população lá de bilhões, né? Se você não quiser trabalhar, vai ter outra pessoa que vai querer. Então para eles é muito normal. A gente inclusive recebe sócios chineses aqui no Brasil e eles até falam, pô, eu quero morar no Brasil. Então, por quê? Não, porque vocês trabalham até 6 da tarde, de sábado e domingo vocês não trabalham, né? Então... Não é bem assim também, né? Sábado eu trabalho, você trabalha também. Claro que eu tô brincando, mas ele tá falando da formalidade. Claro, eu tô brincando aqui, mas... Então, assim, eles têm uma dedicação no trabalho, né, muito intensa. E, assim, uma coisa muito diferente. Quando você pega produtos, por exemplo, americanos, normalmente são produtos patenteados, produtos de marcas consagradas, um ticket mais alto. Quando nós falamos de produtos da China, nós estamos falando de produtos que não são de marcas, não são réplicas de produtos de marca. A gente não trabalha com esse tipo de produto. A gente trabalha com produtos que você pode, inclusive, pôr sua marca, que você pode desenvolver um branding próprio. Tá? E são produtos que a gente precisa utilizar no dia a dia. Há algum tempo, alguns anos, eu vou acabar com o que eu vou falar aqui, eu vou denunciar um pouco a minha idade, mas é só para fazer a analogia. Há alguns anos, talvez umas 2, 3 décadas, a gente falava muito de produto paraguaio, né? Como produto falsificado, né? Era um sinônimo. Isso não estou aqui falando nem que era, nem que não era, não estou julgando, mas existia um senso comum quando você falava assim, produto paraguaio, é aquele produto meio falsificado. Eu já vi muitas pessoas, né, muitos leigos muitas vezes, é por isso que eu vou trazer essa pergunta, falando, mas isso é produto chinês. Exatamente nesse ponto que você falou. Por exemplo, vamos pegar o relógio. Eu estou aqui com o relógio da Apple no momento. Muito bem, relógio da Apple, etc., que é fabricado na China, mas tem a marca Apple de alguma forma. E aí quando você vai para um outro produto chinês, uma marca, vamos chamar assim, desconhecida, ou como você acabou de dizer, eu posso colocar minha marca, Maya Watch, pronto, coloquei lá Maya Watch. Existe ainda do brasileiro, e eu vejo isso muito no varejo, os varejistas falando, existe ainda uma desconfiança, sabe? Assim, não, mas aí o produto é chinês, você pôs a sua marca. Como é que avançou a qualidade do produto chinês? Sempre foi um mito isso, nunca foi verdade. Conta um pouquinho da qualidade do produto chinês, ou nos últimos 10, 20 anos isso realmente melhorou muito? Na verdade, na China não existe quanto custa esse produto.
Na China existe quanto você quer pagar por ele. Dependendo do quanto você quer pagar, você vai ter uma qualidade associada ao produto. Isso é fato. Tá? E outra coisa que interfere muito é a quantidade do produto, vai interferir no preço, e principalmente, isso eu aprendi na prática, quem está negociando. E essa é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Porque quem negocia o preço com a China são os meus sócios chineses. Então é uma negociação de chinês para chinês. E a gente já fez esse teste na prática. E você diz isso, desculpa te interromper, mas só para completar, uma questão cultural mesmo. Cultural. Se um brasileiro liga para um chinês e pergunta quanto custa essa caneca vai custar 10. Se um americano liga para o chinês quanto custa essa caneca, a mesma caneca vai custar 11. Se um chinês liga e pergunta, vai custar 9. Porque é de chinês para chinês. E isso a gente vivencia na prática na empresa. Mas tem um fato... E é interessante, você falou que você aprendeu isso, né? Não, aprendi porque acontecia isso. Tinham clientes que vinham procurar a gente, falando, mas eu já processo com aquele fornecedor. Tá bom, você quer manter o fornecedor? A gente mantém para você, a gente cuida da logística. Posso ver qual que é o produto? Essa caneca, você paga quanto? Ah, eu pago 10. Você quer fazer um teste? Quer que eu pergunte, os meus sócios chineses, quanto que sairia a caneca? Ah, vamos fazer o teste. Saía 9. Então a gente via isso na prática. Então por isso que a 3 Cliques traz mais essa solução para os clientes. Legal, você ia falar de um fato, eu te interrompi para fazer essa pergunta. Um fato relevante, assim, foi muito interessante. Quando um sócio chinês nosso veio para o Brasil, você sabe o que ele falou para mim, Rodrigo? Ele falou, eu estou impressionado. Falei, com o quê? Falou, com a qualidade dos produtos que tem no Brasil. Aí eu falei, sério? Que bacana, né? Por quê? Porque são qualidades boas? Ele falou, não. Como vocês estão acostumados com um produto de baixa qualidade? Eu falei, o chinês falou isso? Ele falou isso para mim. Ele falou, você vai para a China esse ano, né? Inclusive, até comentei com você nisso, estou indo para a China semana que vem. Né? E ele falou, você vai ver quando você estiver lá na China, que os produtos que a gente usa na China são de uma qualidade muito superior à do Brasil. Aí eu virei para ele e falei, então eu posso te contar uma coisa? Aqui no Brasil tem essa mística de que os produtos chineses são produtos de baixa qualidade. Então isso remete àquilo que você falou de anos anteriores, quando as pessoas procuravam a China para pegar produto barato. Porque a ideia, culturalmente falando, e eu acho que isso não só do brasileiro, e o pessoal que está em casa nos ouvindo aqui nas TVs, tanto na Vivo como na NET, nos nossos canais da internet, tudo na Sky, enfim, todos os canais, assim, existe essa questão do brasileiro ter esses mitos culturais mesmo, né? E, em que, assim, esse relógio aqui, porque ele tá com o logo Apple, então, poxa, então ele é espetacularmente maravilhoso. Se ele não tá, ele não é. Mas, aí vem a minha pergunta, aquela pergunta que o povo aí de casa, o público gosta de fazer, e lá vou eu te provocar, Carlos. Você acabou de dizer assim, por favor me corrija se eu entendi errado. Lá na China não é quanto custa, é o quanto você quer pagar. E a qualidade desse produto vai variar em relação a isso. Então, quando eu pago nesse relógio, por exemplo, da marca Apple, que é uma marca muito conhecida, ou da marca Samsung, que é uma marca muito conhecida, e eu não estou entrando no mérito se eu gosto mais de uma ou de outra, estou falando de marcas extremamente conhecidas. Muito bem. Comprei esse. Aí se eu boto uma marca da Maia, esse aqui custa, não é isso, mas é só o exemplo do número para ficar claro. Esse aqui custa 1.000 pela Apple. Sei lá, custa 900 pela Samsung. E pela Maia vai sair 500. Pergunta para te provocar. Significa, portanto, que o Maia não tem a mesma qualidade do Apple? Não. E você percebe? Esse ponto é importante a gente citar, entende? Não é exatamente isso, né? É claro que a Apple, a Samsung, elas são marcas muito conhecidas mundialmente, elas têm as patentes, elas têm as licenças. Claro. Então, e naturalmente, com isso vem a qualidade associada. Mas como você mesmo disse, são fabricados na China. Uhum. Ou seja, o mesmo fabricante da China, ele sabe fazer esse produto sem a patente, sem a logo, sem a marca da Apple. Porque na hora que coloca, e aí é onde eu queria chegar para, entre aspas, não sei se a palavra é defender, mas pelo menos argumentar com relação a marcas menores. Porque também tem uma questão de ter a qualidade um pouco maior ou menor, durabilidade, obsolescência programada, tudo que você conhece muito bem. Quando eu coloco o logo de uma empresa super conhecida, só por colocar esse logo, o produto já vai para outro valor, né? Com certeza. Né? E roupa, tecnologia, você colocou aquele logo, ele já vai para outro valor. Isso se fala-se muito na moda, por exemplo, Sim. né? Você tem uma roupa fabricada em determinado lugar, mas quando você coloca aquela marca conhecida, ela já ganha outro valor. Então,
isso funciona muito para a cabeça das pessoas na China na hora de fazer a exportação dos produtos, mas quem coloca o preço funciona aqui, eu digo questão da qualidade, mas quem coloca o preço é a marca, né? Sim, é o valor agregado, né? É o status, é o prestígio que aquela marca traz, mas ela é fabricada no mesmo lugar, né? Então, imagina, você tem uma camiseta, né? Que tem uma marca famosa. Nike, pronto, pode falar, não tem problema. Né? Essa camiseta vai valer um determinado valor, mas você tem a mesma camiseta, com o mesmo tecido, fabricado na mesma fábrica, sem a estampa da Nike. A qualidade é a mesma, só que você vai ter acesso a esse mesmo produto com um preço muito inferior. E aí tem alguns clientes nossos que têm a sacada de desenvolver a sua própria marca, porque é um produto de qualidade. E a questão de marcas próprias aqui no Brasil é ainda muito, muito pouco desenvolvida, né? Muito pouco desenvolvida. De a pessoa ter a sua loja, por exemplo, ter o seu mercado, ter o seu comércio, vamos chamar assim, e ter marca própria é algo muito pouco desenvolvido ainda no Brasil, né? Não. Acho que as redes supermercadistas têm feito isso já há algum tempo de uma maneira mais pujante, mas isso ainda é uma coisa muito, muito incipiente no Brasil. E se você me permite, Rodrigo, é esse jogo que a gente gosta de proporcionar aos nossos clientes, né? Então ele montou o e-commerce e ele quer que a experiência do consumidor seja diferente. Então quando a gente manda o produto lá da China no pacote para casa do consumidor, os nossos clientes pedem para a gente fazer uma caixinha personalizada, um cartãozinho personalizado. Justamente para ter um diferencial ali, né? Para quando o cliente, consumidor, receber na casa dele, ele abre, não é, vamos supor, uma xícara qualquer, entre aspas. É uma xícara da marca do Rodrigo, do site do Rodrigo. Esse é o primeiro passo para desenvolver o branding. E é assim que o cliente vai crescendo, a loja dele vai aumentando, ele começa a personalizar no próprio produto. Como, por exemplo, essa caneca, né? Olha lá. BMC News. E aí começa a enviar já o produto com o logo ou com a marca registrada no próprio produto. Não é só como mandar fazer num lugar e botar o logo, é diferente, o produto já vem feito dessa forma. Já sai da China, da fábrica, direto para a casa do consumidor final assim. E uma outra pergunta que eu fiz, eu quero falar de Brasil, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado chinês, claro, você está falando de um país de 1 bilhão de habitantes, enquanto você está falando de um país nosso aqui, 220 e pouco, eu esqueci o número exato agora, mas por aí. O que eu quero dizer basicamente é assim, o Brasil tem essa questão desenvolvida também de desenvolver esses produtos com uma qualidade, tudo bem, um preço inferior a um Apple, a um Samsung, a uma Nike ou outras marcas. Existe esse modelo dropshipping no Brasil, por exemplo, de eu não precisar recorrer à China, o famoso dropshipping nacional? Existe, inclusive nós também fazemos, tá? A 3 Cliques, como eu disse, faz várias soluções, né? Uma delas é o dropshipping internacional. Mas nós também fazemos o quê? Nós importamos produtos via marítimo, containers, trazemos para o nosso CD, nosso centro de distribuição aqui no Brasil e fornecemos para os clientes que querem vender o dropshipping nacional. Pergunta direta, é mais barato ou mais caro que a China? É mais caro. Eu tô perguntando porque assim, o pessoal em casa vai querer saber, né? Nós temos alguns diferenciais bem básicos do dropshipping internacional. Desculpa te interromper assim, na hora que você fala, tenta me dar um exemplo usando um produto. Ó, esse produto China, esse produto Brasil, para ficar bem claro para o público. Qual que é a grande diferença que eu queria deixar aqui, né? Primeiro que assim, quando você compara o dropshipping nacional, então entenda que o produto já está no Brasil, com o dropshipping internacional, produto saindo da China, primeiro que é o seguinte, no dropshipping internacional sempre estarão as grandes novidades. A China lançou um produto amanhã. Você consegue vender e trazer para o Brasil. Tá. Se você for importar este produto via marítimo, vai demorar 2 meses para esse produto chegar aqui. Enquanto isso, tem cliente no dropship que já vendeu e já entregou para o cliente. Já vende centenas de milhões de reais. Isso acontece. Então as novidades sempre estão no dropshipping internacional. Tá. O dropshipping nacional ele tem um outro problema. Estoque. Os nossos clientes de dropship, quando eles acertam um produto, por exemplo, eles vendem muito. E eles acabam com o estoque que está no Brasil. Seja o estoque que foi importado, porque vai demorar para fazer outra importação, seja eu tenho clientes, Rodrigo, que eles já quebraram fábricas no Brasil. Quebraram no sentido assim... de não ter mais como... Ele vendeu 8 mil, por exemplo, calças jeans, e as fábricas só conseguiram produzir 6 mil. E aí o cliente me procurou e falou, cara, eu preciso importar da China, porque as fábricas não estão dando conta. Porque a fábrica está acostumada normalmente a uma linha de produção variada. E o cliente, normalmente, de dropship, ele acerta muito um determinado modelo de calça, de produto. E aí ele precisa de 8 mil deste modelo. E aí a fábrica não tem.
Entendi. Vou pegar esse gancho que você falou de uma venda estourada, como você citou da calça. A gente vê muitos influenciadores que estão em lojas virtuais, né? Eles são os donos de lojas virtuais, mas eles são influenciadores com milhões de seguidores. Milhões mesmo. E eles vão lá, fazem lá o seu Instagram bombar, e bomba mesmo, você sabe bem disso. E aí a loja virtual dele vende, que é uma beleza, né? Ele vai lá, faz aquele vídeo, aquele famoso o remix, né? Que ele coloca lá, olha o chinês aqui olhando, aí olhando não, desculpa, usando, aí ele vai lá, usa o produto, dá uma olhada, isso você pode ter na tua casa, tanana, tanana, lá. Cara, que naquele dia que aquele influenciador de milhões de seguidores faz esse vídeo, nossa, o e-commerce dele bomba, e ele vende muito. Por que que eu tô citando isso? Aí as pessoas acham que é fácil. Vou abrir um Instagram, vou fazer remix de produto da China e vou começar a bombar. Não é fácil, mas também não é impossível. Como é que você vê hoje esse mercado de pessoas todas querendo copiar esses influenciadores e achando que as coisas se resolvem num passe de mágica, né? Como é que... Porque eu entendo, o seu processo de importação e exportação é um processo que funciona porque ele tem um processo mesmo de clique, vai lá atrás, mas a venda, eles acham que é uma coisa muito simples, entende? Como é que você vê esse cenário? Isso na verdade é uma ilusão, né? Eu vejo esse cenário como uma ilusão, ou seja, a pessoa imaginar que vai acontecer isso com ela, vendo um grande influenciador que já construiu uma trajetória fazer isso, né? Porém, Rodrigo, o legal é que, por exemplo, a 3 Cliques ela tem muitos parceiros hoje, inclusive vocês conseguem ver isso lá no nosso Instagram. Aproveita e já deixa o Instagram, 3 Cliques. @3cliquesdrop. Beleza, tá? boa. Lá no link na bio vocês vão ver, nós temos parceiros que inclusive montaram escolas de dropshipping, academias de dropshipping, onde eles ensinam o aluno do começo até o final. Então mostram que é um processo. Você não vai sair vendendo 500 mil reais do dia para a noite. Isso vai levar meses de trabalho e de dedicação. E você chegou a falar assim, tem uma avenida de crescimento para isso. Você usou esse termo, estou pegando o seu termo. Tem essa avenida mesmo? Porque a pergunta que eu quero dizer para a gente já está acabando esse bloco, faltam só 2 minutos, meu Deus do céu. Mas assim, tem essa avenida mesmo de crescimento? Porque você pega os grandes varejistas, eles estão meio bravos com relação a todo esse mercado chinês, que é uma competição, segundo eles, eu não estou nem defendendo, nem atacando, estou aqui botando só uma situação para você, um pouco desleal, assim, porque você pega produtos muito mais baratos, com outra carga tributária, etc. Como é que você vê hoje esse mercado? Tem essa avenida de crescimento mesmo? Dá para todo mundo se dar bem e ganhar dinheiro com isso? Com certeza, Rodrigo. O mercado ele se reinventa, né? Conforme as regras vão surgindo ou mudando, o mercado vai se reinventando. E sim, eu vejo que tem uma avenida potencial de crescimento, primeiro porque hoje não é nem metade dos brasileiros compram na internet. Nós estamos falando do universo de 200 e poucos milhões de habitantes. Ainda não temos nem 50% das pessoas que compram na internet. E olha que, às vezes, no seu ciclo de convivência tem muita gente que compra na internet, tá? Mas ainda é um mercado subpenetrado. E segundo porque, hoje em dia, as pessoas elas querem ter o seu próprio negócio, ter liberdade para trabalhar de onde elas quiserem, poder fazer o seu horário, seja para ter um estilo de vida diferente, seja para complementar uma renda de um trabalho. Pergunta bem objetiva para a gente encerrar esse bloco. Você acha que é democrático ter esse tipo de situação em que as pessoas podem fazer o seu próprio e-commerce e ganhar o seu dinheiro, ou de alguma forma tem um ponto de injustiça com grandes varejistas que muitas vezes reclamam a respeito dessa concorrência, segundo eles, às vezes até desleal? Não, eu acho que são duas perguntas diferentes, tá? Vai lá. Eu acho que assim, eu acho que é muito justo ter essa democratização, porque nem todo mundo tem condição de ter um capital para investir em estruturar um negócio. Galpão, etc. Comprar produto, estoque, galpão. Então não é todo mundo que consegue, são poucos. Então você democratizar isso eu acho que é muito bacana. Perfeito. Agora, outra coisa é com relação à regra do jogo. Eu acho que a regra do jogo ela tem que ser seguida por todos. Boa. E aí a gente tem que ver quais são as regras. As regras mudam, a gente se adapta. Mas a regra tem que ser seguida para que seja uma concorrência leal e não desleal. Muito bom o que você está falando, porque assim, democratizar é dar acesso a. Perfeito. Então todo mundo que pode ter acesso, não só quem tem alguns milhões guardados para poder ter capital e abrir. Então democratiza o acesso. Agora, regra do jogo tem que ser igual para todo mundo. Do pequeno ao médio ao grande, você tem que ter a regra funcionando para todo mundo. Perfeito. Só para fechar, rapidinho, só para pegar o seu gancho. Eu conheço muitas pessoas, e a gente pode marcar inclusive de trazê-los aqui, que saíram de comunidades
e hoje vivem em mansões e tiraram as suas famílias das comunidades fazendo dropshipping. O professor Luciano, que veio aqui, era frentista de posto de gasolina e hoje praticamente está com tudo certo para mudar a vida dele para fora do país e está com uma renda aí muito interessante, mudou a vida dele, mudou a vida da família dele. Então, assim, eu gostei muito do que você falou. Acesso a todos, regra igual a todos. Perfeito. Carlos Trigo, muito obrigado pela sua presença. A entrevista passou muito rápido, já passou acabou? Meia hora, já passou 30 minutos, primeiro bloco aqui. E te agradeço demais a sua presença, agradeço muito mesmo. Espero que você volte, traga esses sellers para a gente conversar também, para que a gente possa expandir a nossa rede de ambiente de negócio aqui e cada vez mais a BMC ser a empresa o canal de mídia que tem informação que gera valor. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da 3Cliques, tem o nosso site, 3cliques.net, tem o nosso Instagram, @3clicksdrop, e tem o e-mail também, contato@3cliques.net. A gente está à disposição para ajudá-los nessa trajetória. Obrigado, BMC News, obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar com vocês. Muito bom, muito obrigado. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre e-commerce. Vou trazer um dos maiores especialistas de e-commerce no Brasil, que já trabalhou nas principais marcas, e a gente vai ver um outro lado dessa história. Um outro lado não no sentido de concordância e discordância, mas um lado que não é o do dropshipping, para a gente entender como que essas grandes empresas hoje também conseguem se desenvolver. É rapidinho, um minutinho, o varejista já volta no próximo bloco. Até já. Falei para você que era rapidinho, um minuto e já voltamos com o varejista especial e-commerce. Primeiro bloco, falamos especificamente sobre esse modelo de logística que é o dropshipping, e agora eu trouxe o Roberto Weinstock, que é um grande especialista em e-commerce, uma pessoa que já trabalhou em Shoptime, Walmart, ReHap, Compra Fácil, hoje é consultor de várias grandes empresas para falar sobre e-commerce. Bom, primeiro de tudo, Roberto, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. Me conta se eu pronunciei certo o seu sobrenome. Eu que agradeço, tá, Rodrigo, pelo convite, agradeço a BMC. E acertou. Acertou. É polonês, Weinstock. Weinstock. Com certeza, talvez, eu vou falar outras vezes, pode ser que eu acerte, se eu errar, você me corrige, tá tudo bem. Tá bom, de boa. No bloco anterior, nós falamos sobre dropshipping como esse modelo de logística, trouxemos aqui o Carlos e conversamos muito sobre essa operação, que como o próprio nome diz, é um modelo de logística, não necessariamente é o único modelo. Mas quando ele diz, por exemplo, de pessoas que querem entrar no mercado e que não tem, de repente, um capital para colocar um estoque, ter um galpão, comprar ou pelo menos fazer funcionar um sistema de logística, mesmo que seja terceirizado, a pessoa precisaria, em tese, ter um capital inicial para abrir um e-commerce como esse. O dropshipping ajuda, vamos chamar assim, esse modelo a isso não acontecer. Vamos então para esse e-commerce tradicional, já que no primeiro bloco falamos do dropshipping, mas por favor, pode referenciar tudo que a gente falou no primeiro bloco, que está tudo certo. O ponto é, como é que hoje está a situação do e-commerce tradicional? Eu estou chamando tradicional nesse sentido do programa de hoje em relação do dropshipping. Como é que está essa situação? Como é que os grandes varejistas estão vendo isso? Como é que novas empresas estão surgindo? Faz uma primeira resposta com um cenário mais macro, para aí a gente especificar em algumas perguntas, por favor, Roberto. Acho importante, tá? Uma pergunta introdutória, só para a gente entender o contexto. Gente, a gente tem hoje mais de 25 anos de e-commerce brasileiro e passamos nesse processo de maturação de um cenário onde uma empresa tinha que fazer de tudo, mas enormes desafios. Você citou, por exemplo, logística. O varejista não sabia nada de e-commerce, não tinha conhecimento para fazer uma operação logística de um e-commerce. Então o que aconteceu? O e-commerce começou com um nível altíssimo de terceirização. Tudo se terceirizava. Você só tinha área comercial dentro do negócio. Plataforma, SaaS, terceira. Operador logístico contratava um terceiro para entregar pulverizado, porque ele dentro de casa não tinha como fazer isso, né? Não tinha uma operação cara, né? Operação cara, montar um centro de distribuição. Você sabe que logística se calcula pelo pico, então fica uma conta muito grande. Mídia, por exemplo, trabalho feito entre agências para poder chegar no consumidor final. Então o e-commerce brasileiro começou com alto nível de terceirização e sem problema. Era inovação, era assim que era para acontecer. Era o modelo. Era o modelo, estava funcionando. E o que foi acontecendo de 20 anos para cá? Qual é a grande diferença? Se internalizou muito e as grandes empresas avançaram ainda mais. Elas começaram a comprar essa cadeia, ou seja, a cadeia verticalizada. Ela começou a comprar um operador logístico, formando a sua própria agência, a sua própria plataforma tecnológica, já não usa um site, já constrói dentro de casa. Então os grandes players viram que era necessário ter empresas para suportar esse crescimento. Não adiantava só ter isso dentro de casa. Senão ele ia bater sempre, Rodrigo, nessa limitação do seu tamanho, do seu conhecimento,
eu sou especialista para isso aqui, cara, vou bater no teto. Então, o momento que a gente está vivendo agora, e agora no terceiro passo, lembra, terceirização demais, Sim. internalização demais. Agora a gente está vivendo a quebra desses blocos, aonde está cada um focando muito no que é especialista. Mas focando no que é especialista no sentido da venda de produto de segmento, ou você está falando da operação, do que está por trás ali do e-commerce? Em todas as etapas. Foi exatamente até como o Carlos citou, né? Se eu não tenho uma capacidade de ter uma operação logística de excelência, hoje era uma coisa que era impensado. Hoje é totalmente possível transferir isso para um terceiro e a conta mesmo assim fechar. Antes não fechava. Então eu não tinha como fazer esse movimento. Então eu deixo para um especialista, porque agora eu posso falar, cara, deixa eu focar no meu e-commerce, deixa eu focar no marketing, no desenvolvimento de produtos, no relacionamento com o cliente, na minha rede social. Vocês falaram aqui, influenciadores digitais fazendo um excelente trabalho. Você acha que ele toca na plataforma da operação logística? Zero. Ele está preocupado ali, olha, em vender a caneca. Vendi a caneca, compra porque é minha e tal. O cara comprou, decidiu, agora deixa eu transferir para a cadeia. Interessante que os próprios grandes varejistas, se você pegar a Via, Magalu, a B2W, todos começaram a eles também se oferecerem, junto com os marketplaces internacionais, Alibaba, Shein, então, batem na porta das empresas. Você vende bem? Cara, então faz o seguinte, cara. Deixa a parte que ela é trabalhosa, cara, e você não é especialista, deixa comigo. E essa conta começou a fechar. E esses grandes varejistas começaram a fazer isso porque adquiriram esse know-how, ou eles começaram a fazer isso porque eles entenderam uma oportunidade de negócio justamente para se conectar com pessoas que não iam poder ter esse poder de fogo, vamos chamar assim, para botar uma operação dessa de pé? Tem dois motivos. Se você olhar a história do e-commerce mundial, a Amazon foi aqui, quem cunhou esse termo marketplace. Só para quem saber, vem da Amazon, o modelo é deles. Não sei como você sabe como funciona, mas no caso da Amazon, 1P, que é o produto deles, nunca ganhou dinheiro, ou sempre ficou ali meio no 0 a 0. Onde ele ganha onde ele ganha no modelo de negócio da Amazon? No 3P, que é o produto que não é dele, que é o terceiro, e aí, cara, ele ganha tanto naquela comissão, ganha na publicidade, e ganha no fulfillment também. Você consegue dar um exemplo por que ele ganha mais no 3P do que no 1P? Eu quero dizer o seguinte, como ambiente de negócio, né, a gente tem um público aqui na BMC que gosta muito desse tipo de informação. Então, por que com o 3P ele ganha mais, o terceiro, claro, né? Ele ganha mais do que o produto dele mesmo? O que tem por trás da operação que essa margem do 3P é bem melhor? Se puder explicar? Primeiro que é o seguinte, a proposta, como qualquer marketplace, gente, é o cara chegar no nível de buy box, né? Ou seja, uma posição de preço e, logicamente, de marca, de produto, que realmente se torne referência e venda mais rápido. O que acontece? A Amazon usava o produto dela para arrastar o preço para baixo. Tá. Então ela puxava o preço, o seller tentava acompanhar e ela ia ali no limite do prejuízo dela. Ela é uma empresa muito grande, com muito custo e tal, e aí o seller vinha se estrangulando, ela tem uma exigência de margem alta por ser a empresa que é. Não sei se vocês sabem, mas o investimento de CAPEX da Amazon é um negócio astronômico. Então, ou seja, ela precisa injetar muito dinheiro dentro de casa para continuar esse trabalho de investimento. E o seller não, é o Roberto.com, cara. Estou ganhando R$10 de cada caneca vendida, tá de boa para mim. Então, ou seja, ele vai e arrasta o preço. Um motivo é esse. O outro é que quando ele vende alguns serviços especializados, ele tem um custo muito baixo. Então ele começa a ter uma margem muito boa para você. Para ele, tá ok, dentro da margem de equilíbrio. Mas para você, se você for tentar fazer sozinho uma entrega, entre entregar na mão da Amazon, desculpa, não precisa nem perguntar. A Amazon vai ser mais barata que você. Porque ela teve bastante investimento nisso. Então ela tem muita margem na hora que ela vai vender o mesmo serviço dela para um seller. Entendi. Não, esse modelo é interessante, mas aí eu penso nas tendências do consumidor. O Carlos falou um pouco aqui no primeiro bloco, da China, usou esse exemplo. Sim. Se você puder trazer isso complementando, eu te agradeço. Que lá o mercado digital é muito mais desenvolvido, por exemplo, que o mercado de loja física. Sim. E aqui no Brasil, quando a gente fala um pouco sobre isso, existe uma polêmica a respeito disso, né? Loja física, loja digital, qual funciona mais? Obviamente, com o período de pandemia, as lojas digitais tiveram maior relevância nesse sentido, por óbvio, pela questão do lockdown, tudo o que aconteceu. Ok, então esse processo como um todo ficou muito mais relevante. Mas ainda a loja física, percentualmente falando, eu já trouxe os principais varejistas, já vieram aqui, Magalu já veio aqui, Tectoy já veio aqui, Riachuelo já veio aqui, Dengo já veio aqui, Arami já veio aqui, Natural da Terra já veio aqui, todos dizem, olha, minhas operações digitais aumentaram, legal, e aumentaram bem, mas elas ainda representam 15%, 20%
do meu faturamento. A loja física ainda é muito forte. O que o consumidor brasileiro hoje quer e o que ele está fazendo? Tem uma questão cultural que não dá para você comparar, né? O mercado chinês hoje com mais de 80% dos pedidos feitos online, totalmente diferente do nosso. Aqui no Brasil ainda há uma discussão muito grande, Rodrigo, de integração de canais, né? Os termos que vocês bem conhecem, omnicanalidade, One Store, Phygital, daí vai, a gente podia ficar uma hora só falando desses termos aqui. Mas há uma busca muito grande porque a gente tem um perfil de varejo mais conservador. A gente tem um perfil de consumo do brasileiro mais conservador. Ele avançou bastante, até entendendo a maturidade do consumidor online. Consumidor online, a gente não tem uma penetração e um heavy user tão grande quanto outros países. O que a gente tem até mais do que consumidores, a gente tem internet bankers. Muita gente que usa banco digital, a penetração de banco digital é até maior do que consumidor. É que nós somos um país de dimensões continentais com 200 milhões de pessoas. Então o nosso volume é muito grande, mas a gente ainda tem um perfil conservador. Então o consumidor hoje, ele tem uma adesão grande online? Tem. É o mesmo de alguns países desenvolvidos? Não. Ele é o mesmo em usuários de internet, a gente é muito forte, e usuários de banco. Mas no e-commerce ainda há muita resistência. A pandemia acelerou esse processo? Acelerou. Se fosse perguntar, gente, antes da pandemia, quem comprava em supermercado? A base era muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. Cara, mudou completamente. Eu duvido aqui que você que está me ouvindo não teve alguma experiência, não. Eu com certeza comecei a comprar no supermercado ou comecei os Zé Deliveries da vida, ou seja, aquelas compras de dia a dia, de rápido, né, que eu quero receber. Eu comprava a ração do cachorro na loja. Para quê? Outro dia eu comprei, chegou 2 horas na minha casa, sabe? Não faz sentido isso. Então começou a avançar esse modelo de consumo. Mas eu acho que ainda tem muito a seguir. Mas é isso que era essa a pergunta. Quando você fala tem muito a seguir, no primeiro bloco a gente falou sobre essa avenida de crescimento. Você entende que, do ponto de vista cultural, o brasileiro vai chegar no momento, mesmo que seja que você fale daqui 5, 10 ou 20 anos, o brasileiro vai chegar nesse momento em que a gente vai falar assim, cara, o mercado digital representa hoje as vendas, né? Digitais representam hoje, como na China, por exemplo, 70%, 80% da demanda. Esse é um ponto que a gente vai chegar, ou não dá para fazer esse tipo de comparação, porque o Brasil é um país completamente diferente? Eu acho que nós somos um país diferente, eu acho que as comparações elas são mais complexas. Nosso perfil de consumo ele é mais parecido com o americano, né? Inclusive, nossos percentuais, todo mundo até diz que o americano, o Brasil é os Estados Unidos em termos de consumo, tá, gente? 2 anos depois, né? Só para vocês entenderem, não em país, mas em termos de consumo, em perfil, né? O jeito que eles consomem, a onda que a gente segue, eu acho que segue muito mais nessa linha, muito menos que o oriental. Eu não diria 70%, 80% nesse prazo, mas há um caminho ali em algumas categorias, é um ponto bem importante da gente. Tem que sempre fazer essas análises por categoria. A gente tem diferenças muito grandes. Se eu vou falar de consumo de eletroeletrônicos hoje, é impressionante, ele quase morreu na loja física. Então, me fala sobre categoria. Eu tinha notado isso de uma outra forma, mas do jeito que você trouxe já faz esse gancho. Quais categorias o brasileiro mais compra no mercado digital, pela sua experiência? Se eu vou falar as categorias de eletroeletrônicos, games, tá, tudo, informática, a experiência você pode ver, né? Outro dia eu estava fazendo a pergunta, me diz aí o nome de um especializado de informática. Você deve estar pensando aí, porque de loja física não tem. Acho que o último tinha, acho que foi o Kabum, foi vendido para Magazine Luiza. Então, ou seja, não tem. Então, você está vendo isso em informática, você está vendo isso em eletroeletrônicos. Se eu for falar de bookstore aqui, já foi esse mercado. E eu digo até para os meus clientes, olha, preste atenção, a próxima categoria pode ser a sua. Você não é que você vai perder o mercado, é que o mercado está movimentando para o digital. Eu tenho moda, por exemplo, que o avanço que moda teve para o online nos últimos 2 anos, eu acho que não tem como dizer, não foi influenciado sim pelos players orientais, enfim, impressionante. A Shein cresceu no mercado, ela tomou o mercado de assalto, ela fez o que C&A, Renner, Riachuelo, infelizmente não fizeram em 20, 30 anos no mercado. Os números são exorbitantes. Então, ela é um que tem que ser... Você falou tecnologia, você falou livros e você falou moda. Né? Você moda mais roupas, recente, fenômeno mais recente. Quais outros mercados você sente? Esses aqui você falou que já aconteceram, né? Por exemplo, tecnologia e livro, como você falou, já foi. Moda, né? Você falou que é o mais recente. Está forte. Está forte. Quais outros que você enxerga que estão no caminho, talvez não tão fortes como moda, como você disse, mas que estão no caminho? Sim.
Eu acho que toda a parte de home appliance, acho que tem uma curva que ela foi um pouco segurada pela pandemia, que todo mundo foi para as lojas comprar, para mudar a casa e tal, mas aí a parte de decoração, parte de móveis, uma coisa mais compacta e tal, o Brasil tem bastante desafio nesse sentido. E a última, a parte também de dermocosméticos, isso é um caminho que ele só não se acelerou mais porque o Brasil é um grande mercado de dermocosméticos. Mas esse tombamento para o online, a gente tem alguns clientes, algumas empresas de dermocosméticos hoje, que vendem mais via influenciadora do que produto, do que a sua própria produção. E isso não vai parar. Então, destacaria essas duas categorias. E dentro dessas categorias, os grandes responsáveis, como você acabou de dizer, e eu citei muito isso no primeiro bloco porque eu acho importante, é importante nesse nosso programa especial de e-commerce, os influenciadores. Porque, veja, as grandes marcas de vendas digitais, nesses produtos todos, nesses segmentos, melhor dizendo, que você disse, tecnologia, de livros, moda principalmente, como você disse, os influenciadores são as grandes vitrines para isso acontecer. Esse movimento ele já aconteceu, Roberto? Ou seja, essas marcas, quando pensam, né, claro que elas também têm desenvolvimento de loja física, como você falou, como a gente mencionou, mas quando eles pensam em venda digital, hoje o influenciador, ou melhor, os influenciadores, são o caminho para exponenciar essas vendas? Eu vejo que é um caminho que vem acelerando bastante. Os resultados eles são claros, não tem nem quem duvide. Assim, cada semana um influenciador desse lança alguma coisa e vende aí dezenas de milhões e tal. Sinceramente, eu tenho algumas opiniões sobre isso. Não acho que é uma coisa... Às vezes o varejista ele tem, deixa eu usar, na falta de um termo melhor, tem uma certa arrogância de achar que isso vai passar. É uma tendência, é um modismo. Eu estou há 25 anos no e-commerce, que eu já ouvi de coisa que hoje tem números exorbitantes, me chamaram de modismo, negócio de internet não vá. Eu já ouvi grandes executivos, grandes, que a gente acha muito experiente, falar esse negócio de internet não é para minha empresa, não. Enfim, ouvi muita coisa. Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer. Então você sabe que, enfim, tem muito disso. Gente, só para avisar vocês, tem uma questão de influenciadores veio para ficar, volumes são grandes. Vocês estão entendendo que eles começaram vendendo um lifestyle, ganhando muito em venda de cursos, venda de conhecimento, tudo que dá para vender online. A última perna é qual que falta? Produto físico. É a última perna. Começa assim, é igual uma celebridade. Começa vendendo a imagem dela, depois faz propaganda e no final começa o quê? Daqui a pouco tem um bonequinho dela. É a curva natural do produto. Então os influenciadores vão aumentar bastante e, na minha opinião, é um erro se o varejista acha que não é com ele, ou é concorrente, ou qual é que eu quero. Mas você trabalha com consultoria, certo? Sim. Então, você você dá conselhos, vamos chamar assim, profissionais, obviamente, bem pautado em indicadores, eu sei disso, para essas empresas. Pensando nas grandes varejistas agora, principalmente nesse bloco que a gente está trazendo o e-commerce mais tradicional. Nesse sentido dos influenciadores, e aí você falou de uma certa arrogância, né, quando você mencionou, qual o grande conselho você como consultor daria para essas grandes empresas? Eu sou uma dessas grandes empresas, escolhe aí o setor que você quiser, quero ouvir o teu conselho nesse sentido que a gente está falando em relação aos influenciadores. O que você tem a dizer? Vou te fazer uma pergunta. Quantas lojas você tem? Por exemplo, você vai Eu estou com 200 lojas no Brasil. Excelente, né? Essas lojas devem ter um custo operacional extremamente grande. Com certeza. Se perguntar, acho que quantas dão lucro, sei lá, você vai falar que 70%, 60%, outros dão prejuízo. Está entre 50% e 60%, aí eu tenho uns 30% que estão ali empatadas, e eu tenho uns 10, 20% ali numa variável que estão rolando um prejuízo, e desses 10, 20, talvez uns 5% ali que estão um prejuízo meio chato, assim. O cenário é mais ou menos esse. E quanto representa o seu e-commerce, o negócio, por exemplo? 20%. 20%. E quanto de venda da empresa inteira, contando físico e on, são também influenciados pelo digital? Pelo menos aí uns 45%, 50%. Top. Então, quase metade da sua empresa é influenciada pelo digital, né? Então, uma das formas de você calcular isso é calcular os investimentos que você faz por canal. E aí, hoje, eu focaria não só no lugar comum que, olha, investe em mídia digital, porque, por exemplo, o digital está ficando cada vez mais caro, se eu falar de meta, o marketing digital é caro demais. A conta não fecha, aparentemente ela não fecha. Mas ela tem um caminho interessante, que é a busca dos influenciadores que tem mais perfil para o seu negócio. E aí, influenciadores, a gente tem vários tipos. Aqueles que são criados de dentro para fora, podemos falar da própria Lu, do Magazine Luiza, influenciadores criados de dentro para fora. Tem aqueles que são médios, que não vão te dar volumes interessantes.
ou aqueles grandes, que é muito interessante você associar a sua marca. Logicamente, dependendo do seu tamanho, você vai associar a influenciadores diferentes. O mercado de influenciadores ele é diferente do comum. Não é uma mídia que eu vou lá e pago e o cara veicula aquilo que eu coloquei. Há uma questão de relacionamento, falando de pessoas físicas, né, com características e tal. Eu estou falando de multi-influenciadores. Eu estou falando de chancelar a minha marca nesse influenciador ou pegar um influenciador e impulsionar um produto. Ou seja, eu tenho modelos e formatos diferentes. Então, eu orientaria você a buscar, a construir literalmente esse casting de influenciadores na sua marca e você começar a fazer testes por categorias, por região e por perfis de influenciadores. Para poder tomar essa decisão. Para poder tomar essa decisão. E tem uma questão muito de filtro, tá? Você vai começar nesse pool, vai filtrando. O bom da internet é isso, pode testar, errar e acertar. E aí, daqui a um ano, a gente volta a conversar. Você fala, Roberto, comecei a implementar aquilo. Hoje eu tenho 12 influenciadores ligados à minha operação, um com foco em regional, um com foco em categoria X. Eu já tive conversa com varejistas e ele falou para mim, Roberto, eu preciso de influenciador de esporte, cara. Eu preciso de influenciador de esporte. Muito legal ter ouvido isso de um grande varejista. O cara já está e ele já fez esse trabalho. Ele já está me afirmando que ele já fez uma filtragem, preciso que essa é minha categoria de esporte. Então, hoje eu preciso de influenciador para encaixar nessa minha parte da estratégia. De nicho Infelizmente, mesmo. isso é errado. Esse cara é um multicategoria e ele pediu um de esporte especificamente. Infelizmente, Rodrigo, isso é errado. A maioria das empresas ou não investe, ou não entendem, ou vou comprar um post. Enfim, é que acho muitas vezes, e eu também participo muito dessas reuniões com essas empresas do varejo em consultoria, eles acham que, e aí acho que beira um pouco essa palavra que eu gostei que você usou, por mais polêmica que ela possa ser, uma certa arrogância, né? De achar que assim, eu vou lá abrir um Instagram, botar uns 3, 4 posts, patrocine, você vai ver que beleza. Não. E não, né? Não. Passa bem longe, mas ainda um cliente meu, por exemplo, a gente fez um trabalho durante uns 4 anos. Hoje já tem fixos 15 influenciadores, é uma empresa do ramo de luxo, e tem que encontrar aquele que tem um perfil, a sua cara, aquele que queira comprar o projeto, é isso. Aí o que acontece agora na Black Friday, por exemplo, com ele? Só o trabalho dos influenciadores já faz a venda da Black Friday. Aí sorri daqui até aqui. Porque já vem um trabalho sendo bem feito há muito tempo. E aí, nessa história de sorrir até aqui, você usou um termo que veio uma Shopee, veio uma Shein e tomou de assalto o que empresas grandes como Renner, Riachuelo, C&A, Pernambucanas, etc., não fizeram em 20, 30 anos. Foi o que você citou aqui, né? Como é que você enxerga esse mercado, que é uma grande polêmica no varejo, você sabe muito bem disso, quando cita a China e essa importação de produtos, questões tributárias, você entende bem disso, eu sei, é uma polêmica bem grande. Como é que você analisa esse cenário? Primeiro eu vou fazer essa pergunta mais macro. A depender da sua resposta, eu vou para os micros. Tá bom. Tem uma frase do Zé Guarnacho que eu gosto muito. Na vida, há os que choram e os que vendem lenços. Eu vendo lenços. Então, a gente pode ficar falando aqui sobre o contexto econômico, tributário, mundial, governamental, enfim, todos os motivos que essa luta injusta, justa, chegou. Mas eu sou consultor, por licença. Eu preciso dar respostas. Pelas perguntas, ele não precisa nem procurar. Porque o problema ele já tem. Então eu preciso passar esse ponto. Qual o próximo step? Ou seja, diante uma das coisas que mais o consultor faz é diagnóstico. Diante do diagnóstico, ou seja, eu já pulei esse ponto. Eu vou para o próximo ponto, que é o remédio, que é o que eu vou fazer, qual o tratamento. Então, frente a esse movimento, e acho que a minha opinião é bastante crítica quanto a isso, que eu acho que muitas vezes no Brasil há uma expectativa que um ambiente terceiro vai resolver essa questão. Ou seja, estou nessa situação por movimentos de governo tributário, mas vai vir a reforma tributária, mas vai vir uma mudança. Sempre há um porvir no Brasil que acaba, na minha opinião, gerando uma certa inércia. Uma estagnação. Uma estagnação, porque eu estou esperando... Gente, desculpa, a espera de um milagre não vai acontecer. Se acontecer, que bom. Mas se não acontecer, o que eu faço? Hoje, e aí eu já vi alguns varejistas movimentando, por exemplo, a remessa conforme, né? Quer saber, cara? É isso mesmo que vai acontecer? Então eu também vou importar e também eu vou usar a remessa conforme e vou começar a vender os produtos terceiro aqui. Ou seja, um grande varejista desse afirmou isso recentemente. Mas, ou seja, eu já passei do problema, não existe mais. Então, eu vou ver uma forma de resolvê-lo. Se eu estou vendo algum desses varejistas de moto está sendo impactado em alguma categoria específica, cara, não tem como brigar com esses caras.
eu vou mudar. A gente está falando aí, por exemplo, do fast fashion, né? Fast fashion já está vindo há um tempo. Faz tempo. Faz tempo, gente. Então agora eu reclamar que a Shein tá vindo com fast fashion e eu não estou sabendo, pelo amor de Deus, está sabendo. Esse movimento não vem de hoje. E aí, nesse sentido, qual é o futuro do varejo? E para a gente amarrar o programa todo, o varejo que eu digo do sentido do e-commerce, tá? Qual o futuro do e-commerce, melhor dizendo, do comércio digital? Quando a gente pensa na realidade, por exemplo, do primeiro bloco, de um dropshipping, que aí você tem vários sellers de tamanho pequeno e médio, né, vindo aí como uma onda muito grande, sem estoque, né, trabalhando nessa metodologia de dropshipping, versus as empresas grandes, que são arrebatadoras, né, como você citou, que tem alguma certa arrogância em determinados pontos e que às vezes ficam reclamando, ficam chorando em vez de vender lenço. Como é que você enxerga o futuro do comércio digital? Dropshipping vai crescer cada vez mais? As gigantes vão conseguir se posicionar? Faz essa análise aí para o futuro, por favor. Tá, mas existem dois produtos no mercado de consumo em geral, né? Aquele produto que é o commodity, no caso a China vive bastante do commodity. Quando você fala de dropshipping, e o caso citou bastante isso também, você decide que produto você quer e como você quer que ele coloque. Ou seja, é um produto que já está conhecido no mercado, tem inovação, tem novidade. Eu sou mais um a vender. Esse mercado, gente, é um caminho cada vez mais desafiador, porque eu tenho um outro país vindo com custos muito mais agressivos. Das duas, uma. Ou me junto a eles e vou buscar na mesma origem um produto, e até aí não tem novidade. Eu fui head do Shoptime.com, meu principal produto de venda era o grill Aroma, lá 20 anos atrás, que eu importava da China. E era uma margem maravilhosa, 85 de margem líquida. Então, ou seja, eu fazia isso, não tem novidade o varejista falar, olha, busque fazer mais isso, de uma forma mais, hoje, completamente diferente, né? Dropshipping é uma alternativa. E se você está falando de commodity, vai esse caminho. E tem um outro tipo de produto. Um produto que não é commodity, ou seja, uma característica específica, um produto de inovação, um produto de uma marca específica e tal. Esse mercado aí pode ser regional, ele é blindado, vai muito mais do seu trabalho de comunicação, de posicionamento, de relacionamento. Então, não dá, Rodrigo, você ficar lamentando um ou outro. Eu estou nesse mercado, mas eu estou perdendo do commodity, está com custo mais baixo. Ok, se esse não é meu mercado, se eu lembro alguns anos atrás, o posicionamento lá da Louis Vuitton, frente ao mercado, estava perdendo o mercado, o que ela fez? Aumentou o preço. E ninguém esperava aquilo. Fez o movimento exatamente inverso do que todo mundo imaginava. Não, fez o inverso, mas era de uma proteção, não era o preço, era a questão. Era uma proteção do posicionamento dela, que ela saia, ao invés de... Eu começo a bater demais de frente com você, o que eu falo? Não consigo, e eu me elevo. Então, no caso, o preço... Quem me quiser que pague mais. Quem quiser que pague. Então, ou você vai por um caminho ou outro. Você quer trabalhar no commodity, vai no custo. Se você quiser trabalhar na diferenciação, vá para outra estratégia. Ficar reclamando que eu sou de diferenciação, o commodity está roubando o meu mercado. Eu sou de commodity e a China está roubando o meu mercado, desculpa. Isso aí é ficar chorando ao invés de fazer alguma coisa. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Hoje o programa passou numa velocidade impressionante. Agradeço demais, foi uma conversa muito boa. Especial e-commerce, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi mais um programa O Varejista, especial e-commerce. E no próximo programa a gente volta com mais novidades de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócio, BMC, informação que gera valor. Até o próximo programa, um abraço.